Bom, eu tinha parado no classicismo, né? Ok. Bom, aí antes da gente chegar no Renascimento, teve um matemático chamado Fibonacci, onde ele publicou, ele tira o número áureo das fórmulas, ele tira também o número áureo da geometria, porque até então as pessoas elas provavam que era um número divino pela geometria. Então, assim, como eu disse anteriormente, pela forma de uma onda, pela forma do abacaxi, pela forma dos olhos da coruja, né? Enfim, e o Fibonacci ele consegue traduzir todas essas fórmulas em uma fórmula simples, né? Então ele começa fazendo com uma escala que a gente chama de escala inicial, aonde ele pegou o número 1, somou com um outro número 1, que deu o número 2. Aí ele pega o resultado e soma com o número anterior, que seria 1. Então 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. Então ele começou a fazer uma escala, e essa escala é tão interessante porque essa escala que ele desenvolve, se a gente começa a dividir por 1.618 e divide, a gente vai sempre cair ou vai acabar tendo como resultado 1.618. Né? E aí, então, assim, ele traduz o ponto áureo em uma escala que é uma escala crescente. Então, como eu falei anteriormente, ele não é um número apenas irracional, né? Ele é um número crescente, que está ligado ao crescimento. Então, por isso que também, na antiguidade, eles acreditavam que era um ponto divino, que era um número divino, que era um número do universo, que era a marca de Deus. Bom, pessoal, então assim, só para relembrar, o Fibonacci, o que ele fez? Ele pegou toda a questão geométrica, né? Toda a teoria geométrica do ponto áureo e transformou isso em números, e transformou isso numa sequência numérica, até mesmo numa fórmula numérica. Então a gente chama de escala, né? Então aqui é a primeira escala, que é a escala simples, né? E aqui a gente tem uma escala que é a escala 3, né? Você pode fazer escala 4, escala 5, enfim. Porque esse resultado, na verdade, é o resultado simétrico, é o resultado proporcional. E a gente utiliza isso para fazer o quê? Composições tipográficas, né? Então, muitos alunos ou muitos designers, às vezes eles ficam com dúvida na questão de contraste de tamanho, de tipo. Então, a escala de Fibonacci ela ajuda a fazer essa proporcionalidade, né? Esse contraste entre tamanhos, ou até mesmo tamanhos de elementos, entendeu? Então aqui a gente tem o tamanho, por exemplo, 3 e o tamanho 9. Aqui a gente já tem o tamanho, por exemplo, de escala, né? De fonte. Então, assim, é muito utilizado tanto para vocês, por exemplo, definirem aí tamanho de título, tamanho de subtítulo, tamanho de texto, o contraste também do tipo com o objeto que vocês vão estar utilizando no layout, né? E então, assim, geralmente no meu trabalho do dia a dia eu uso as duas formas. Eu uso tanto essa forma de escala, né, mais para contrastar tipo e objetos, né? E aí, obviamente, para compor o todo, eu acabo utilizando a grid áurea, né? Que a gente acabou de ver como monta, ok? Aí a gente tem o Renascimento, e no Renascimento foi um marco, por quê? Porque eles pegaram toda essa teoria da proporção áurea, eles pegaram essa teoria e eles começam a aplicar na música, eles começam a aplicar na literatura,
eles começam a aplicar na literatura como, Rodrigo? Sim, com o ritmo das poesias, eles tentavam fazer esse ritmo seguindo essa proporção, esse número. Assim como a música, as pautas das partituras, o tempo musical, eles tentavam também fazer dentro desse 1,618. E aí, obviamente, no Renascimento, como todo mundo sabe, a gente tem um resgate desse egocentrismo, um resgate dessa questão da beleza, dessa questão da perfeição. Então, assim, o ponto áureo, o Golden Ratio, ele é muito desenvolvido na época do Renascimento, justamente porque todos os mestres e artistas da época, eles, assim, eles resgatam algumas coisas do classicismo, e o Golden Ratio foi uma das coisas mais trabalhadas nessa época, e é o que a gente tem de herança, né? É o que os designers têm de herança da época do Renascimento. Bom, e no Renascimento a gente tem de Leonardo a Giotto, entendeu? Michelangelo, enfim, Rafael, todos eles utilizavam nas composições, principalmente de pintura. O Leonardo, ele também utilizava nas composições de objetos, né, de máquinas, de sketches que ele fazia. Enfim, isso assim, tomou uma proporção que depois, agora mais para o modernismo, estou falando de escola de Bauhaus, a gente tem aí uma retomada e um estudo mais assim mais empírico e ao mesmo tempo mais técnico desse número de ouro, ou do ponto de ouro, ou da proporção áurea, né? Bom, chega de falar de história, né? Vamos pôr isso na prática? Na prática funciona dessa maneira, tá? Por exemplo, aqui eu utilizei a ordem crescente de Fibonacci com os círculos. Então eu fiz um círculo, né, com um raio total de 5. Aí eu utilizei o 1, né, para o menor, obviamente, para fazer a patinha e o focinho. Só que é tão interessante que aqui, por exemplo, no raio simétrico aqui, a gente tem o 2, que também é o número da ordem crescente, né? Então aqui, por exemplo, eu utilizei para fazer o click pig, aqui, o porquinho. Então o porquinho está proporcionalmente, né, dentro das leis. Aqui, nesse daqui, eu já fiz ao contrário. Aqui eu utilizei sim essa proporcionalidade de Fibonacci, por exemplo, nos círculos, mas aqui eu fiz mais para integrar o tipo com o ícone da marca. Então a gente tem aqui o quadrado maior, que é 8, né? E o quadrado menor, que é 5. Então 5 é o ícone, e que nada mais é do que aquela regra de quando a gente desenvolve algum tipo de marca, né? Que o ícone tem que ser 3 vezes maior que o tamanho, que a altura da tipografia que a gente está utilizando. Então, eu recomendo vocês utilizarem o Fibonacci aqui, né? O ponto áureo, que não tem erro, tá? Já aqui nesse outro caso da Psicoclick, né? Aqui assim, eu estava fazendo o teste aqui no caso da marca ela ser uma marca responsiva, né? Tanto horizontal quanto vertical, né? Mas a marca realmente aprovada ela foi vertical e não horizontal. Mas enfim, eu utilizei os círculos, eu apliquei a proporção, né? De Fibonacci nos círculos, cada um da ordem crescente, né? E obviamente eu encaixei, né? Esse movimento ele foi proposital, então eu tentei concentrar os círculos no olho da forma ou do ponto aqui, né? E aí aqui, só para vocês entenderem, eu utilizei um espaçamento de 4, tá?
Então, ou seja, eu coloco aqui a escala 1 de Fibonacci com o espaçamento 4. Então, assim, também ficou proporcional. Bom, aí eu tenho um dos últimos projetos aqui para mostrar para vocês, interessante, é essa marca que eu fiz baseada na questão das moléculas, né? Então, aqui o círculo de 3, um círculo de 5, eu fiz a ligação para ter a questão da molécula, né? Tentei agrupar tentei agrupar a molécula nesse agrupamento que forma um hexágono aqui em volta, que nada mais é do que obviamente se encontra a proporcionalidade áurea aqui, mas isso daqui é o movimento que Mercúrio faz, né? Se a gente vê Mercúrio pela Terra, a gente a hora que olha a estrela, né, o Mercúrio faz esse movimento em torno da Terra e do Sol. Então, enfim, eu fiz toda uma pesquisa, né, que tem da questão da molécula, tudo, né, e aí aqui tem o posicionamento que eu fiz, né, como um cara pulando, né, eu não quis utilizar um cara correndo, eu preferi tentar fazer algo assim, um cara pulando, um atleta, enfim, alguma coisa assim, nesse sentido. E aqui eu utilizei, por exemplo, as grids justamente para me dar um respiro, para me dar uma proporção, né? E se encaixa, obviamente, na proporção áurea. Falem tchau. Falem tchau para Mona Lisa. A gente se vê daqui a pouco. Até mais.